a Ele pela sua bondade, a sua misericórdia. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te dou por estar presente aqui na tua casa nesta noite, Senhor. Depois de alguns dias fora, mas sabendo que o Senhor guardou e protegeu o teu povo, eu te agradeço, Senhor, pela viagem, por tudo que aconteceu. Eu te glorifico, eu te exalto, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Eu te glorifico e te agradeço, porque o teu sangue é que nos cobre, é o teu sangue é que nos purifica. Toda enfermidade, toda preocupação, toda incomodação dos teus filhos, seja nesta noite, ó Pai, libertado da sua mente, do seu coração e da sua vida, e que a tua graça e a tua misericórdia, a atuação do teu Santo Espírito seja sobre cada um dos teus servos nesta noite em que nos encontramos aqui para celebrar, Senhor, a tua morte ali na cruz do Calvário, ó Pai. Hoje é noite de Santa Ceia, ó Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que já se encontram aqui, aqueles, ó Pai, que não puderam aqui estar. Meu Deus, abençoa os que estão a caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças te dou, ó Pai, graças te dou, te glorifico, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas ler um versículo, irmãos, que está em Filipenses, um versículo bastante conhecido, e é um versículo que eu medito sempre nele, e gosto de meditar nele, porque ele tem se feito verdadeiro na minha vida. Capítulo 4, versículo 6. E está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, seja as vossas petições conhecida diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, eu convido o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Agradeço a todos por este tempo que estive ali no Brasil, e eu vos agradeço pela cooperação, pela ajuda que deram, e graças a Deus, aqui estamos para uma nova etapa em nome de Jesus, e vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele está presente neste lugar. Hoje é dia de Santa Ceia. Habitualmente nós relembramos e ficamos felizes porque no domingo Ele ressuscitou e ao domingo Ele ressuscitou. Só que nós não nos esqueçamos todos os dias que Ele passou
um caminho tremendo até chegar lá. E ele não tinha pecado algum. Cruz, irmãos, é opcional. Fardo não. Fardo acontece. Pode acontecer uma doença, pode acontecer o desemprego, pode acontecer uma morte. Mas cruz, nós podemos decidir se queremos ou não. A responsabilidade de nós levarmos a cruz é nossa. E eu creio que nós vivemos tempos nesta sociedade em que, antigamente, quando Jesus foi entregue, as armas dos romanos eram duas. Uma tinha uma bola numa ponta, para quando batesse, criasse hematoma, doesse com força, fizesse mal. A outra tinha uma forma pontiaguda, que rasgava a carne, que tirava a carne em quem eles chicoteavam, com quem eles davam. Eu creio que nós vivemos tempos em que nós temos que decidir. Houve uma pessoa que foi chamada por eles para ajudar a levar a cruz. Foi Simão Cirineu. Eu creio que nós temos que decidir hoje em dia, e acho que todos nós temos que ser Simões Cirineus, ao invés de nós apontarmos o dedo, porque senão nós vamos entrar como os romanos, com a seta pontiaguda, em escárnio, em apontar o dedo. Mas nós temos que ser esse Simão, nessas pequenas partículas de pão, nesses pequenos cálices de uva, de sumo de uva, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem a Cristo. Outros conhecem, mas que nós possamos ser esta ajuda e esta entreajuda de levar cada um a sua cruz, mas ajudarmos os outros também a levar a sua cruz. Vamos ficar de pé, quem conseguir, quem sentir esse desejo, e vamos louvar o Senhor. Nos dizemos que amamos sim, eu amo a mensagem da cruz, mas amar a mensagem da cruz é tomar a nossa cruz, é levar a nossa cruz, é mortificar a nossa carne todos os dias, ainda que muitas vezes não apeteça, mas nós dizermos não, porque maior é aquele que fez este sacrifício por nós, esse amor que é imerecido por cada um de nós, e isso nós não fazemos nada para retribuir. Nada o que nós podemos fazer retribui aquilo que Ele fez por nós. Por isso vamos adorar aquele que fez isso por nós e vamos nos ajudar a levar a cruz uns dos outros. O de cruz te erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Santo é o nome de Jesus Cristo, Pai. Nós possamos louvar ao único, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Alegra o Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Santo, santo é o teu nome, Jesus Cristo. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Estas promessas são de facto incomparáveis. Aleluia, Jesus Cristo. Este último trimestre que nós estamos a estudar, de 2024, fala das promessas de Deus. E não é nada para Deus, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu determinismo. É Ele que manda em tudo. E a última lição foi a paz de Deus, a promessa da paz de Deus. E sem esta nós não conseguimos caminhar em meio a este mundo. Sem nós acalmarmos o seu nome todos os dias, sem nós de facto nos prostrarmos a seus pés, sem Ele
conseguir ser o nosso respirar todos os dias, o pão que nos alimenta todos os dias, em vão nós andamos aqui. Porque de facto nós temos que renascer de novo, nós temos que ter um coração novo, que é outra das promessas. Nós temos que deixar que o Espírito nos trabalhe. E se vocês têm filhos, a próxima lição é a promessa entre pais e filhos e pais. Aquilo que Deus vai dizer. Esta lição está a ser muito reconfortante, tremenda na forma como nos ensina, como nos exorta, como nos chama a atenção. Apareça e junto connosco vamos trabalhar aquilo que o Senhor quer, porque os dias são maus e o inimigo tenta tirar-nos o tapete para perceber em que caminho nós andamos, que trilhos são os nossos. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Fala para Jesus que você não é nada sem Jesus. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E
olhos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Nós todos os dias possamos cantar a bondade de Deus com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com quem nos cruzamos, que nós possamos sempre louvá-lo e louvar e adorar e cantar a sua bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Só vocês, igreja. É para o Senhor, não é para nós. Em todo tempo tu és tão
Outra vez. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Irmãos, eu tenho que partilhar uma coisa convosco. Levar a nossa cruz, eu creio que acontece com todos que têm alguma coisa mais do que vocês que estão aí sentados aqui na frente. Porque muitas vezes nós vimos para aqui e ninguém sabe como nós chegamos aqui. Ninguém sabe como nós estamos aqui. Ninguém sabe o que se passou. Mas nós temos que levar, porque esta é a nossa cruz, foi isto que nós nos propusemos a levar. E se Deus nos escolheu para estar aqui à frente, eu tenho que levar a minha cruz, independentemente das dores que eu tenho ou não. Muito tempo eu pedi a Deus que eu pudesse assistir às quintas-feiras ao estudo bíblico. Durante muito tempo a minha vida secular não me permitiu fazê-lo. Durante muito tempo eu não conseguia vir aos cultos de quinta-feira, não conseguia estudar a palavra aqui com os irmãos. Mas como a bondade de Deus me segue e segue a vocês também, um dia eu reorganizei a minha vida e eu vim para aqui. Quando a Raulina saiu, para que não deixasse o pastor sozinho, para não deixar os irmãos sozinhos, mais um propósito na minha vida, e eu me doei o meu tempo novamente para estar aqui nas quintas-feiras. E eis que quinta-feira após quinta-feira tenho sido eu a dar o estudo bíblico, mas antes tem que haver um estudo, porque eu sou bem mais nova que vocês na fé. Eu não estudei teologia, e para estar aqui na frente para dar o estudo tem que haver um estudo meu prévio, portanto imaginem o que é. Por isso que nós possamos levar, porque eu tenho a certeza que em cada um de nós há um propósito para nós trabalharmos na obra do Senhor. Porque os obreiros são poucos, irmãos. A seara é grande e está na altura de nós darmos fruto, de nós frutificarmos, de nós doarmos tudo aquilo que temos, todos os dons que temos na presença do Senhor. E se o seu dom é como o da Cristina, sair do seu lugar, sair da sua casa para me vir ajudar aqui ao culto quinta-feira após quinta-feira, de estar aqui comigo e com o Cristiano tantas vezes sozinha quando o pastor agora não estava, esse é o propósito dela. Ela que não gosta de ler, mas ela lê cada vez que lhe peço para ler. Nós não sabemos quais são os propósitos que Deus tem para nós. Se calhar é estar aqui, mas é fazer companhia para que nós não nos sintamos sós. O mesmo digo às terças-feiras. Porque todos nós temos e somos obrigados, como o pastor deu na palavra, diz que nós devemos orar incessantemente. A oração não é só para os diáconos, não é só para os pastores, não é só para aqueles que estão a ministrar lá fora, não é só para os evangelistas, é para todos nós. Se nós queremos uma casa abençoada, se nós não queremos um inimigo na nossa casa, se nós queremos ter poder sobre as trevas, nós temos que orar. E muitas vezes é aqui nessa oração pequenina e curta, como o irmão Carlos diz, às vezes não é preciso nós dizermos muita coisa. Às vezes é só dizer obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado porque eu estou a teus pés. Mas o Senhor ouve. E pode chamá-lo para intercessor. E é momento da terra. A terra clama por intercessores. A terra clama por intercessores. Isto não é nenhum apontar de dedos, irmãos, porque eu no início disse que nós temos que ser como Simão Sirineu. Ele não sabia que no domingo iria haver uma ressurreição, mas ele ajudou a levar a cruz à frente de Jesus. Que nós possamos levar a nossa cruz, auxiliar Jesus, auxiliar aqueles que estão fracos. Por isso, venham, ajudem-nos a levar. Ajudem a ser uma igreja. Ajudem a que o Espírito se manifeste no nosso meio. A que Deus fale. Porque é difícil nós estarmos aqui. Como o Anderson orou quando nós nos consagramos para o grupo de louvor. Não é fácil, irmãos.
Não é fácil nós estarmos aqui culto após culto e nós vemos a igreja vazia. Nós temos que fazer um esforço para não nos deixarmos levar pela tristeza, para não nos deixarmos levar por aquilo que o inimigo quer. E nós vamos buscar forças não sei aonde para louvar como Ele quer. E às vezes o que Ele disse na oração dele foi que ainda que nós sejamos uma igreja pequenina, nós podemos sentir o Santo Espírito aqui. Nós podemos sentir aqui a sua presença. Por isso venha nos ajudar a incendiar. Vamos todos juntos incendiar esta igreja. Incendiar como o pastor um dia colocou, quando colocou os pés nesta igreja, foi que esta seria uma igreja na brecha. E para que ela seja uma igreja na brecha nesta cidade, nós precisamos de ajuda, de entreajuda, de intercessores, de louvores, de outro grupo de louvor, de outro pastor. Venha nos ajudar. Deixe-se transformar. Ponha os seus talentos ao serviço do Senhor. Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Pai. Te agradecemos por mais esta noite, por mais este tempo de louvor e de adoração ao teu nome. Hoje é culto de Santa Ceia e relembramos a tua morte ali na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O versículo para aqueles que não ouviram está em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, e com ações de graça, seja as vossas petições conhecida diante de Deus. Por que nós lemos, eu leio este versículo e como João disse ali para mim, o Senhor chegou com um sorriso aberto, fico feliz de ver o Senhor. E eu agradeço a Deus, irmãos, pela força que Ele me tem dado. E eu sei que isso é oração, isso é clamor, isso é súplica, isso é dependência de Deus. E quanto mais eu dependo de Deus, mais Deus me prova. E cada prova que Deus vai me dando, eu vou me esforçando para superar elas. E esta prova que eu estou passando tem sido bastante pesada, bastante dolorosa. Eu ouvia alguns pais dizerem a respeito dos filhos que foram primeiro do que eles, e eu achava assim, mas será que é tão difícil assim? E essa irmã minha, foi eu que a criei desde bebê. A minha mãe tinha que trabalhar fora e eu fiquei com essa irmã que está doente. Para aqueles que não sabem, ela está com câncer. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui correndo para ver ela e vi o estado em que ela se encontra ali naquele hospital. Ela está sendo muito bem cuidada, a nível de Brasil e a nível de pessoas que não podem pagar. Eu sinto que ela está muito bem cuidada. Como eu já tinha dito aos irmãos, ela está num hospital que ela e o esposo trabalhou por muitos anos, 8 ou 9 anos,
eles trabalharam como enfermeiro neste hospital, então tem um conhecimento profundo ali. E quando eu vi a minha irmã naquela dificuldade tão grande, até mesmo de falar, eu não quero massacrar os irmãos com esta minha palavra, mas eu quero vos dizer: apressa-te a se achegar na presença de Deus. Jesus está voltando. E nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos qual é o nosso momento. E às vezes usamos de discussão, de brigas, de confusão, por coisas tão supérficas, coisas sem sentidos nenhum. E eu cheguei ali no leito da minha irmã e disse a ela, eu já tinha dito aos irmãos que ela tinha um desgosto com a minha irmã mais velha já há alguns anos, e eu disse a ela, eu acho que chegou o seu tempo de fazer um conserto. Porque às vezes nós ficamos iludidos, irmãos. Nós achamos que o céu é só para os pastores, é só para os líderes. Eles é que têm obrigação de ter uma vida consagrada no altar com Deus. Todos nós temos a obrigação de estar na presença de Deus se queremos ir para o céu. Porque se nós queremos ir para a glória do Senhor, nós temos que ter uma vida no altar de Deus. E não é bondade, não. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos nos colocar no altar de Deus. Porque tudo que nós fizermos, não vamos pagar lá no purgatório. Não, senhor. Não vamos pagar lá do outro lado. Não. Tudo é pago, é aqui mesmo. E as dívidas que temos, teremos que pagar elas todas aqui. Não vamos levar nada para o outro lado. E a Bíblia fala em 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. A palavra de Deus, você pode ler ela de Gênesis a Apocalipse. Só há 2 caminhos. Céu e inferno. Se você não está preparado para ir para o céu, você se prepara para ir para o inferno. Porque só há esses 2 caminhos. E a palavra de Deus, ela diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você tiver a oportunidade, veja o que significa ansiedade. Olha lá na internet e veja o que é ansiedade. O que significa a palavra ansiedade? Irmãos, nós próprios vamos nos destruindo aos poucos. Você não perdoa, mas por você não perdoar, você acha que é o outro que está sofrendo. Mas não é verdade. É você mesmo que está sofrendo. É você mesmo que está causando danos na sua vida. E eu disse a ela, irmã, está na hora. Conserta a sua vida. Permita a sua irmã vir aqui te visitar, as tuas sobrinhas, tantos anos, uma coisa que não tem princípio e nem tem fim.
e ela para a glória do nome do Senhor. Porque não foi fácil. Eu tenho orado muitos dias para poder alcançar esta graça diante de Deus. Tenho orado, tenho buscado ao Senhor, porque o médico há 2 semanas, ele disse que não há mais nada a fazer, que não tem mais nenhuma solução. Mas a palavra nos diz que nós não devemos andar com ansiedade. E eu digo para os irmãos, o Espírito de Deus é sobre a minha vida e sobre a minha família. E eu estou aguardando em Deus. Estou confiado no Senhor. É aquilo que eu disse aos irmãos desde o primeiro dia que eu pedi à igreja para orar. Eu pedi algo à igreja para orar. Se for da vontade de Deus, que Deus cura. Mas se não for da vontade dele, que Deus leva. O que é preciso é nós estarmos na presença de Deus. O que é preciso nós estarmos em comunhão com Deus. Porque se nós não estamos em comunhão com Deus, irmãos, nós vamos partir para a eternidade e algum pastor vai fazer o funeral e vai dizer palavras bonitas, mas nós estamos indo para o inferno. Porque isso é só nós que sabemos. Só nós é que conhecemos. Só nós é que sabemos aquilo que vai na nossa alma. É uma intimidade nossa com Deus. E às vezes nós vamos segurando, e Deus está sempre a nos avisar. Tenha cuidado, tenha cuidado. Cuidado com a sua vida, cuidado com o seu andar, cuidado com o seu falar, cuidado com o seu ouvir, cuidado com o seu agir. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça. É a graça de Deus que é sobre a nossa vida. Porque bom é Deus, irmãos. Bom é o Senhor. Ele é que é bom, porque Ele tem nos perdoado, nos guardado, nos protegido. Por bondade, por misericórdia, porque nenhum de nós merecemos. Nada daquilo que Deus faz por nós, nós não somos merecedor e nós não somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. Nós não somos gratos. E temos que ter cuidado, porque hoje nós estamos muito bem, financeiramente, humanamente falando, os bens que nós adquirimos, a vida que nós conseguimos, aquilo que nós nos realizamos. Às vezes a gente até diz, não, que isso? Eu não sou capaz, mas é preciso ser capaz para poder entrar na glória do Senhor, irmãos. É necessário que nós, para entrar na presença do Senhor, para entrar na glória do Senhor, é necessário esta graça maravilhosa sobre a nossa vida. E eu passei por este momento, por esses dias, meditando o que é a oração.
Eu sei que às vezes você está aqui e diz, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O senhor nem imagina quem sou eu. O senhor nem imagina o que eu já fiz. O senhor nem imagina o que eu estou fazendo. Mas hoje, neste momento, Deus te convida a ter um concerto com Ele. Hoje Ele te convida a endireitar as tuas veredas no caminho dEle. Hoje, agora, neste momento, eu tenho falado aqui várias vezes, salvo não é porque você foi crente ontem, salvo não é porque tem 40 anos que você se converteu. Não, senhor, salvo é hoje, é agora, é neste momento. Ah, pastor, mas eu ainda não sou batizado. Ah, pastor, mas eu... Não importa, não me importa quem você é. Ele diz, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. A palavra aqui não diz que nós devemos pedir a José, a Manel, a esse ou aquele, não. A palavra diz que nós devemos pedir, suplicar a Deus. É a Deus, irmãos. Ainda que as pessoas dizem tudo e mais alguma coisa a nosso respeito, nós temos que nos dirigir diante de Deus. É Deus que nós devemos pedir perdão, é a Deus que nós devemos consertar. Ah, pastor, mas aquela situação eu não aguentei. Vai, peça perdão, conserta, endireita a sua vida, peça perdão e não pratica mais esta situação, esta vida desonesta, esta forma negligente. Entrega. Porque é muito duro, irmãos. Uma pessoa que chega nesse estado, nesta posição, é duro, é difícil, e é difícil você entender ou compreender. Não queira entender e nem compreender, e nem haja com blasfêmia ao nome do Senhor, porque Ele é que sabe de todas as coisas, é Ele que conhece todas as coisas. E essa minha irmã é bem mais nova do que eu. E eu fico pensando, a minha mãe fez 90 anos no dia 21 de fevereiro, e eu disse, como Deus faz as coisas, como Deus age, a ação de Deus, irmãos. A minha mãe está bem de saúde, a minha mãe está caminhando, mas a minha mãe se converteu ao Evangelho. Enquanto ela pôde ir sozinha para a igreja, ela sempre foi. Ela nunca perdia. No Brasil, os cultos é todos os dias. É de segunda a segunda. Não tem intervalo. É culto de oração, é estudo bíblico, é culto das irmãs, é oração das irmãs, é oração dos homens. Tem motivo de oração de várias formas. E eu fico vendo o quanto Deus tem guardado, tem protegido, às vezes, e tem encontrado uma cuidadora
de forma muito especial, que é a minha irmã, a mais nova de todos nós, é que cuida dela. O carinho, a forma que ela trata a minha irmã, é uma maneira que eu, como cristão, digo aos irmãos, eu não era capaz. E também digo que não teria nenhum outro irmão capaz de cuidar dela daquela forma, daquele cuidado, aquele carinho. Porque Deus, irmãos, nós cantamos aqui, Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela não é desconhecida. Nós, às vezes, é que desconhecemos. Nós andamos à deriva para um lado e para outro e achamos que Deus não está contemplando a nossa vida. É pecado, está na Bíblia, é pecado, irmãos. Não tem pecadinho e pecadão. Pecou, destituído foi da glória de Deus. Aquilo que nós temos ouvido, nós temos, irmãos, servir a Deus é um esforço. É um esforço. E nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, maior esforço ainda. Maior esforço ainda os dias em que nós estamos vivendo. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Servir a Deus, ser cristão, não é fácil. Digo eu. Porque vivo lutando comigo mesmo. Quantas coisas que o meu corpo deseja. Quantas coisas, as preferências do meu corpo carnal. É imensa. As vontades que eu tenho, mas eu tenho que me resguardar na presença de Deus, porque dia e hora ninguém sabe. Não é só no dia da Santa Ceia. Nós não devemos nos preocupar só com o dia da Santa Ceia. Não, isso aqui é só símbolos. Nós estamos somente relembrando a morte de Jesus. São símbolos. Quem diga, e já ouvi várias vezes, o pão transformou em carne, o vinho em sangue, e estava assim, estava... Irmãos, isso são símbolos. E a própria palavra de Deus é bem clara. Quando vos reunir para comer em memória de mim, o que é isso? É para que nós, irmãos, reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Não é preciso nós pedirmos a esse ou aquele, mas pedimos perdão a Deus e que nós endireitamos as nossas veredas na presença do Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas eu ainda sou jovem. Que isso, pastor? Ainda sou jovem, tem muito que gozar na minha vida. Às vezes até os jovens pensam que nem vão morrer. Mas vão morrer. E às vezes morre até muito jovem. Nós temos que endireitar os nossos caminhos na presença do Senhor. A minha irmã, eu vi ela, uma mulher linda, bonita. E infelizmente, hoje está um trapo em cima de uma cama, sendo cuidada pelo marido, porque no Brasil, as pessoas que estão internadas têm que ter uma acompanhante, a não ser que esteja nos cuidados intensivos. Mas se não tiver,
tem que ter uma pessoa cuidando dele 24 horas por dia. E eu admiro e oro por ele, pelo meu cunhado, que Deus lhe dê força e graça, porque todo este tempo ele tem cuidado e cuidado muito bem da minha irmã. E eu peço a Deus, tenho orado ao Senhor, para que o Senhor faça a vontade dEle, faça o querer dEle na vida da minha irmã. Mas pastor, o senhor como pastor, chegaram até me perguntar no Brasil se eu não tinha o dom de cura. Pastor, mas o senhor não tem o dom de cura? Você pode ter os dons todos, irmão. O agir de Deus é incomparável. O querer de Deus, não existe nenhum super-homem na face da terra. Não existe nenhum pastor ou nenhum servo de Deus melhor do que o outro. Agindo Deus, quem pode impedir? Às vezes eu vejo pessoas correrem para um lado e para outro, atrás de uma profecia, atrás de uma pregação. A pregação está aqui, irmãos. É a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não procura comungar com a palavra de Deus, não é o homem de Deus que vai fazer na sua vida. Não, é Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. A hora, o momento, é o momento de Deus. É a hora de Deus. É aquilo que Deus quer fazer. É a bondade e a misericórdia do Senhor. É Ele, é a palavra dEle, é que nos diz, irmãos. Veja lá o que diz em Mateus capítulo 6 e versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Já viu? Não é. Não é. Se Deus, olha, o povo do Egito passou 40 anos atravessando o Egito e Deus conservou a capa deles e a sandália. Isso não existe, pastor. Existe? É a palavra. Não é preciso nós estarmos preocupados. O que é que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir agora? Agradeça a Deus. Nós muitas das vezes sabemos muito reclamar. Quanto mais tem, irmãos, mais nós queremos. Aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a agradecer a Deus com o pouco que você tem. Porque Deus vai te abençoar. Deus, mas eu queria muito, pastor. Era o meu sonho, mas não é o sonho de Deus. Não é o querer de Deus. E agindo Deus, ninguém pode impedir, irmãos. Mas nós precisamos também entender a vontade de Deus, o querer de Deus, nada é mais. E às vezes Deus permite.
Às vezes Deus permite. Nós podemos ver aqui em Salmos capítulo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. É inútil. O que a palavra está dizendo é inútil. Porque você corre, e busca de um lado, e busca. Não sou contra, irmãos. Mas em primeiro lugar, buscar a Deus. Eu estou buscando, pastor. Eu não vou no culto, mas eu estou buscando. Eu não vou na oração, mas eu estou buscando. Eu não leio a Bíblia, mas eu estou buscando. Pastor, não se preocupa, eu estou buscando. Não há maneira, irmãos, de buscar ao Senhor sem ler, sem examinar a sua palavra. Não há maneira, não há. Se você não ora, se você não busca a Deus em oração, na leitura da palavra de Deus, se você não examina as Escrituras, não há nada a fazer, irmãos. Não há nada. O privilégio que nós temos como servos de Deus, de ter uma Bíblia sagrada em que nós podemos abrir ela e ler a hora que nós quisermos. E ainda temos o telefone que nós podemos ir buscar a Bíblia no telemóvel. Podemos. A oração é aquilo que a Carla disse aqui. Tem muita gente que se preocupa. O pastor ora muito. Que nada, irmãos. Eu preciso de orar muito, mas eu não oro nada. Pelas coisas que Deus faz na minha vida, eu não oro nada. Nós precisamos orar, irmãos. Buscar a face do Senhor. Eu conheço crente aqui na igreja que congrega com nós há 8, 9 anos, nunca veio num culto de oração. Não tem tempo, pastor. O senhor acha que depois de um dia de trabalho, o senhor acha que eu ainda vou estar 1h30 de joelho orando? Não, pastor, eu não tenho vida para isso. Depois, quando os problemas começam a bater na porta da casa dele, ele começa, pastor, ora por mim. Pastor, me ajuda em oração. Pastor, eu estou precisando de oração. Irmãos, oração não é isso. Oração não é isso. Há esses que iludem as pessoas dizendo que oração é isso. Não, oração é nós buscarmos, pedirmos ajuda. Me ajuda, porque eu não estou suportando. Ajuda-me a buscar ao Senhor. E você vai ajudar. Mas você tem que pôr em primeiro lugar. Você tem que pôr na posição. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. E é verdade, quantas pessoas chegam na cama, vira para um lado, vira para o outro. Não é o meu caso, irmãos. Não é o meu caso. Posso estar preocupado, posso estar deito na cama para dormir. Graças a Deus. Ainda hoje vi um medicamento, um suplemento, que é bom para dormir. Eu falei, misericórdia, eu não posso tomar isso. Não posso de jeito nenhum. E a Carla ainda me ajudou ainda, que eu lembrei da oração e eu já disse, a Carla disse que você ia chegar cansado e ia marcar para o próximo sábado a consagração. Por quê, irmãos? Por que Deus
faz na nossa vida essas coisas? Por que que Deus está agindo nas nossas vidas? Por que que você acha que você tem mais problema do que os outros? Você acha que você precisa de dinheiro mais do que os outros? Não é verdade. Não é verdade. Se você confiar no Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, mas é preciso confiar, irmãos. Isso depende, não é de Deus, isso depende da nossa vida. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Eu já vi que isso não vai dar certo. Então pronto. Se você próprio já está alto, se amaldiçoando, mas eu vejo, você não vê nada. Deixa na mão de Deus, deixa Deus cuidar, deixa Deus agir. O que vai acontecer, Deus é quem sabe. Porque até na última hora, é o que eu disse ao meu cunhado, até no último fôlego de vida da minha irmã, Deus pode fazer. Eu conheci um testemunho de uma mulher que ela ficou sem o intestino geral. E numa noite, a noite em que ela ia morrer, Deus deu ela os órgãos todos novos. Acredita quem é servo de Deus. Acredita quem é servo. Ela recebeu os órgãos todos novos. O médico disse, eu não sei explicar. Porque aquilo misturou, ela arrebentou o intestino e se espalhou fezes para o corpo dela todo, e ela, em pouco tempo, iria morrer. Mas Deus foi fiel. A fidelidade de Deus, irmãos. Você manter comunhão com Deus não é manter comunhão com o pastor da igreja, com a igreja, não. A fidelidade de Deus, irmãos, ninguém, não há espírito que possa fazer o contrário. Não, Senhor. Deus é fiel e permanece fiel. Ainda que Ele tire a vida, Ele é fiel. Ainda que Ele dá a vida, Ele é fiel e verdadeiro. Pastor, mas eu estou numa situação que eu já não consigo acreditar. Aceita Jesus de novo. Faz um concerto com Deus. Aceita Jesus novamente e diz a Ele, Jesus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Não é ter título de crente, não, irmãos. Esse negócio de título de crente, isso é escusado. Tem muita gente dentro da igreja com títulos de crente. E isso não adianta nada, isso não vai resolver nada. Olha bem para vocês verem, Lucas capítulo 10, versículo 41. E respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olha bem, preocupada com muitas coisas. Jesus disse para ela, e nós às vezes andamos preocupados, irmãos, com isso ou com aquilo. Como é que eu vou fazer? Não faça nada fora da vontade de Deus. Não faça. Não faça nada fora da vontade de Deus. Tudo que você fizer, apresenta a Deus, diz, Deus,
Eu quero saber se o Senhor está de acordo. Dê-me um sinal, dê-me uma visão, dê-me uma revelação. Mostra na tua palavra, ajuda-me. Não, que nada, pastor. Deus já mostrou. E depois chega para mim e diz, não sei como é que eu fui fazer isso. Eu não entendo como eu fui fazer isso. Porque não orou. A ansiedade não ajuda em nada, irmãos. A ansiedade, ela não resolve nada. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Ainda em Lucas capítulo 12, versículo 29, não pergunteis o que haveis de comer ou o que haveis de beber e não andeis inquietos. É isso que a palavra de Deus diz. Não, pastor, mas eu preciso de fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí ganha o dinheiro. Compra aquilo que você está interessado e perde a saúde. E perde a vida. E perde a família. Porque às vezes nós andamos a correr para um lado e para outro e achando que nós estamos ganhando e não estamos perdendo, irmãos. Perdendo a oportunidade de estar junto com os nossos. Está abraçando os nossos. Ainda hoje um irmão me disse, ei pastor, estou farto com esse menino. Eu falei, não diga isso, rapaz. Porque quando eles é pequeno, eles gritam, eles choram, eles brigam. Mas você vai ter saudade disso. Porque os filhos são herança de Deus. São bênçãos de Deus. Eles choram, eles têm dor de barriga, dor de cabeça, mas são seus filhos. São seus, que Deus te deu, é promessa de Deus. É a graça, é a misericórdia. Irmãos, eu sei que vocês estão fartos de me ouvir falar da graça de Deus. Estão fartos de me ouvir dizer a graça, a graça, a graça, a misericórdia do Senhor. Mas eu vou continuar dizendo, nós precisamos da graça de Deus naqueles momentos em que nós até olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vou conseguir. Mas a graça te dá força. A graça te encaminha. A graça te mostra. A graça te ensina. Porque é a graça de Deus. É o amor, é a misericórdia do Senhor. Eu vou parar por aqui. Faça um concerto hoje. Faça um concerto com Deus. Muda de vida. Muda de ação. Se você está agindo de uma forma que não agrada ao Senhor, procure andar nos caminhos do Senhor. Procure. Deixa a ansiedade. Deixa as preocupações na mão do Senhor. Se você acha que na terça-feira, pastor, não dá para me estar aqui todo o tempo na oração. Irmãos, eu vos convido a 10 minutos de oração. 10 minutos. Em comunhão uns com os outros. Vem orar, vem buscar a Deus. O tempo é difícil, o tempo é mau. Tem gente que pensa que tem que estar aqui o período todo da oração. Não me importa. E para Deus, muito menos. Você chegar aqui às 9 horas, às 9h15. Quem quiser falar, que fale, irmãos. Deixa falar. Você é crente em Jesus Cristo? Ou é no irmão ou na irmã? Eu sei que eles vão falar. O que me importa, irmãos? O que me importa?
Importa que o Espírito de Deus está sobre a minha vida. E 10 minutos de oração, irmãos, pode valer até mais do que 1h30, 2 horas de alguém aqui. Mas é preciso que você esforce. Tem que haver esforço. Cada vez menos os crentes oram. Cada vez menos. Mas sabe por quê? Porque há muita gente prometendo cheque em branco aí, ó, nas igrejas. Se você der 10, você vai receber 100. Não. Jesus não tem pirâmide. Na igreja de Deus não há pirâmide. Não, senhor. Aqui não é preciso você dar nada. Aqui você vem para receber. E para receber você tem que buscar. Não adianta você estar mandando os outros receber para te entregar. Porque não vai acontecer. Não vai. Você tem que buscar. Você tem que se esforçar. O que a Bíblia diz? Esforça-te e tenha bom ânimo. Porque se não tiver bom ânimo, os irmãos acham que se não é a graça de Deus sobre a minha vida, o que eu passei esses dias, mas eu sei que está na mão de Deus. Eu posso chorar, eu posso me lastimar, mas está na mão de Deus. E aquilo que Deus vai fazer, ninguém pode dizer. É Ele que está agindo, é Ele que vai agindo a nosso favor. E continua, irmãos, buscando a Deus. Busque ao Senhor, enquanto se pode achar, enquanto há tempo, porque os dias vão ser ainda pior. Os dias vão ser ainda pior. Confia no Senhor. Toma posse da bênção de Deus. Não fica olhando para título de igreja, olhando para pastor, olhando defeito de pastor. Tem gente que está ali 24 horas no Facebook à procura de defeito de pastor, de erro de pastor. O tempo que você está gastando com isso, vai para o joelho, vai orar a Deus, vai clamar ao Senhor, vai apresentar, porque nenhum de nós somos santo. Eu sou pastor, mas se você conhecer os meus defeitos, você fica doido. É tanta negligência na minha vida, que se não fora a misericórdia de Deus, eu não poderia nem estar aqui. Mas é a graça salvadora, é a graça libertadora, que Deus vai nos dando um dia após o outro, uma hora após a outra. O Senhor vai nos ajudando e nós vamos caminhando. Vamos passar para o ato da Santa Ceia. Primeira Coríntios, eu convido os diáconos a vir aqui à frente. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. Vamos ler a palavra de Deus. E está escrito assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados.